já começa dizendo: Yah me adquiriu, início do caminho dele, prévia realização dele no passado. Os tradutores maldosos colocaram Canani com o significado de me criou, Yah me criou, ou Yah me possuiu. Errado. Canani significa me comprou, ou me adquiriu. Yah adquiriu um filho para si, ou seja, ele adquiriu para si um filho, gerando ele espiritualmente. Não se deve achar que só a gravidez que gera. Yah é espiritual e tudo que parte dele se discerne espiritualmente. Da mesma forma que Yah gerou Yeshua humanamente no ventre de Miriam, enviando parte de sua essência vital, semelhantemente ele separou essa essência vital, digamos assim, diretamente de dentro de si, de sua própria glória, de sua própria natureza. E isso desde antes da fundação do mundo. Como diz no texto, prévia realização dele no passado. Ou seja, a primeira grande obra do Deus Criador, Yah, não foi criar a terra, ou criar a água, ou criar qualquer coisa. A primeira grande obra dele foi gerar um filho de si mesmo. Como está escrito, antes dos montes e dos abismos, Yeshua foi gerado. O verbo hebraico aí, rolalti, é ser gerado. Fui gerado. Não tem esse negócio de fui criado, nada disso. Rolalti, eu fui gerado. Yeshua foi gerado porque saiu dele, digamos assim. Da mesma forma que o espírito de um recém-nascido sai do mundo espiritual para vir para o ventre da mãe, para nascer. Por assim dizer, a matéria espiritual do filho saiu do interior da matéria espiritual do pai. Você me entende? Assim como uma porção de água se separa do restante da água, mas é tudo a mesma água. Não são duas águas, é a mesma água. E aí o texto diz, ele me adquiriu, início do caminho dele. O ato de ele ter gerado um filho legítimo a partir de sua própria essência eterna marca o início do caminho de Deus. A gente vê que nos textos do Pacto Novo, que chamam de Novo Testamento, o modelo de crença dos 12 de Yeshua não era chamado de Evangelho ou de cristianismo, era chamado de o caminho de Deus. Ter gerado o filho para si, como ele mesmo diz no texto, foi o início do caminho dele. O início do caminho de Deus com os homens foi ter gerado Yeshua de si mesmo. Uma parte de si para ser representante dele aqui na terra. Por isso que Yeshua era Deus com os homens. Yeshua foi gerado com a imagem do pai Yatzivaot, e o pai se inspirou na aparência do filho para construir o ser humano. Yeshua não foi criado. Yeshua faz parte de Deus. Ou os judeus cabalistas não conseguem entender isso, ou então eles entendem, mas não querem que as pessoas entendam. Como disse um grande ícone da maçonaria, todas as religiões se originam a partir da Cabala. E os primeiros cabalistas eram todos judeus, desses judeus que tem hoje em dia, os que se dizem judeus, mas não são. E o versículo 23 diz, desde a eternidade, me consagrou desde o começo, anterior à terra. Assim que gerou seu filho, Yah declarou dizendo, tu és meu filho, hoje eu te gerei, como a gente encontra no Salmo 2. E o consagrou dizendo, tu és sacerdote para sempre, conforme o turno de Melquisedeque, conforme o Salmo 110. Antes de haver turno sacerdotal de Levi, Yeshua foi consagrado nas regiões celestiais como sacerdote de turno único. Não haveria mais ninguém como ele. Eu acredito piamente que os antigos israelitas sabiam disso tudo, mas quiseram esconder esse conhecimento, para que os gentios não tivessem acesso a esse conhecimento, claro, porque os antigos achavam que Yah era Deus só deles, só de Israel. Anterior aos montes serem impressos diante dos altos, dos lugares altos, eu fui gerado. Versículo 25. Por que Yeshua foi gerado diante dos altos, mas antes de Deus criar os montes? Porque ele foi gerado diante dos lugares altos do mundo celestial, e não dos lugares altos da terra. O mundo celestial é como uma grande torre, um grande edifício, com 10 firmamentos, no qual a aparência integral do Deus Yah só pode ser encontrada no 10º plano, o mais alto. Por isso que ele é o Altíssimo, ele está no plano mais alto. Versículo 30 diz, eu estava junto a ele,
fiel. Fiel, que as Bíblias colocam como arquiteto. Eu estava com ele e era seu arquiteto. Errado. Vayerie etzelo amon. Eu estava junto dele, ou junto com ele. Fiel. A palavra amon foi dada como arquiteto, mas é derivada da mesma raiz do verbo aman. É o fiel, o confiável, aquele que é digno de confiança. Certamente os judeus ficam incomodados com a palavra Amon, porque tinha a divindade egípcia chamada Amon. Mas a palavra Amon existe na língua hebraica. O texto sagrado não diz que Yeshua era o arquiteto. Diz que ele estava junto ao Pai como o confiável, a pessoa de confiança, que ajudou ele a construir o mundo e todas as coisas, o qual ele mesmo herdou depois. Não tem jeito. Quem quer a verdade como ela é, precisa urgentemente estudar hebraico. E de preferência encontrar um professor que não seja seguidor de judaísmo. Senão ele vai levar todas as palavras para o sentido religioso.